Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, aleluia. Nós estamos na nossa semana Rema. Oh, glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, amém? E nós vamos estar falando hoje sobre a autoridade do crente. Oh, glória a Deus. Você é cheio da autoridade, amém, queridos? Satanás não pode mexer com você, amém? Aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca, amém? Aleluia. Então nós vamos aprender um pouco hoje da nossa autoridade, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, amém? E eu estou animado já, e você? Pegou o pastor Zé, estou animado. Aleluia, amém? Amém, queridos? Então, autoridade é poder delegado, amém? Então, autoridade é poder delegado, amém? O nosso irmão Kenneth Hagin, ele diz que o poder atrás da nossa autoridade é o poder do próprio Deus, amém, queridos? Por isso Satanás, o diabo e as suas forças precisam se render a nós, amém? Por conta da autoridade que nós temos, e o poder que opera atrás da nossa autoridade é o poder do próprio Deus, amém? Nós temos um exemplo de autoridade quando nós vemos um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele não tem poder físico para parar um carro se o condutor quiser não obedecer, amém? Mas quando ele sinaliza, quando ele levanta uma de suas mãos, o condutor daquele veículo, ele para o veículo, porque ele é forte na autoridade que ele tem, no poder governamental que sustenta a autoridade que ele tem, amém, queridos? Nós também contra o diabo não temos poder físico contra ele, mas nós não somos fortes contra o diabo na nossa força física, mas no poder que nos foi dado, amém, queridos? Aleluia. E eu quero começar com você. Você não precisa abrir sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2. Eu acho um pouco esquisito esse versículo 1 e o versículo 2, quando eu leio esses dois capítulos rapidamente, esses dois versículos rapidamente. Nós vemos em Gênesis no versículo 1 e no versículo 2, que a Bíblia nos diz que Deus fez, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Queridos, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, nele não há variação e nem sombra de mudança, amém? Como um Deus bom, que tudo de bom vem dele, que ele não há variação e nem sombra de mudança, vai criar algo sem forma ou um caos e vazio, amém? Nada que é um caos, nada que é sem forma e vazio é bom, amém? E nós vemos esses dois versículos dizendo isso, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas olhando a nossa Bíblia, esse texto eu quero abrir com você em Isaías no capítulo 45, no versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Ele diz assim, você achou o texto? Aleluia. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos ou sem forma. É a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz que disse Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Essa palavra sem forma é a mesma palavra que caos aqui, que foi traduzido como caos, amém? Então ele está dizendo que não criou para ser um caos, ou não criou para ser sem forma. O Senhor não criou a terra para ser um caos ou sem forma, amém?
mas para ser habitada, ou seja, Ele não criou a terra para ser vazia, mas para ser habitada. Então, quando nós lemos Gênesis, versículo 1 e versículo 2, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, ou um caos e vazio. Deus não criou a terra dessa forma. Ele não criou a terra sem forma, Ele não criou a terra com caos, Ele não criou a terra vazia, mas Ele criou a terra para ser habitada. Amém? Porque nós vemos aqui o profeta Isaías falando que Ele não criou a terra sem forma, Ele não criou a terra em um caos, Ele não criou a terra para não ser habitada, mas para ser habitada. Amém? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não foi assim que Deus criou. E quando nós olhamos essa palavra era sem forma e vazia, nós vemos que a terra tornou-se ou passou a ser sem forma e vazia, porque Deus não criou a terra sem forma, Deus não criou a terra como um caos, Ele não criou a terra vazia, mas para ser habitada. Mas a terra passou a ser sem forma e vazia. Amém, queridos? E aí nós vemos alguns teólogos que acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis passou-se um grande período de tempo, e por isso a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas quando Deus criou a terra, Ele não criou a terra um caos, Ele não criou a terra sem forma, Ele criou a terra para ser habitada e não vazia, mas a terra passou a ser sem forma e vazia. Amém? E nesse grande período de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, que os teólogos acreditam que se passou, nesse período existiu um reino pré-adâmico que veio antes de Adão. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou seja, um reino pré-adâmico que veio antes de Adão, antes do homem. Amém? E nesse reino pré-adâmico que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, Lúcifer, ele tinha autoridade, ele tinha governo nesse reino pré-adâmico. Amém? E eu quero abrir com você em Isaías, no capítulo 14, Isaías, capítulo 14, no versículo 12, aleluia, Deus é bom, glória a Deus, amém? Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: tu dizias, versículo 12, perdão, como caíste do céu, ó estrela da alma, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, ou dominava as nações, como diz a nova tradução da linguagem de hoje. Então ele dominava sobre as nações, ele debilitava sobre as nações. E o versículo 13 diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Amém? E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Então ele diz que ele ia elevar o seu trono acima das estrelas de Deus. Se ele vai elevar o seu trono acima das estrelas de Deus, ele tinha um trono, e o seu trono era abaixo das estrelas de Deus. Amém? Então Lúcifer, ele tinha o governo, ele dominava sobre as nações nesse período entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2, ele tinha autoridade nesse reino, amém? E ele desejou usurpar o lugar de Deus, ele desejou ser semelhante ao Deus Altíssimo. E quando ele deseja ser semelhante ao Deus Altíssimo, ele não deseja ser semelhante a Jeová, o Deus eterno, porque eterno não tinha
tinha como ele ser. Amém? Porque eterno só existe um, que é Deus, que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é infinito. O infinito é aquele que tem início de dia, mas não tem fim de dias. Então Satanás, Lúcifer, ele é infinito. Nós somos infinito, mas eterno é um só. Amém? Então ele não deseja ser semelhante a Jeová, o Deus eterno. O que ele deseja é ser semelhante ao Deus Altíssimo, o mais elevado. Amém? E quando nós lemos Gênesis no capítulo 14, nós vemos quando Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então quando Lúcifer, ele deseja ser semelhante ao Deus Altíssimo, ele desejava ser possuidor dos céus e da terra. Ele desejava ter autoridade na terra e nos céus. Ele desejava usurpar o lugar e a autoridade de Deus. Esse era o desejo dele. Amém? E qual era o seu plano? O plano dele para usurpar a autoridade de Deus. Eu quero ler com você em Ezequiel, no capítulo 28. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Se eu estiver sendo rápido, irmão, me perdoe. Eu tenho que dar 6 aulas em 50 minutos. Estou brincando. Aleluia. Amém? Diz assim, Ezequiel capítulo 28, eu vou ler com você a partir do versículo 12. Amém? Você achou? Ezequiel 28, 12, ele diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então o Senhor inspira o profeta Ezequiel a levantar um lamento contra o rei de Tiro. Amém? E nós vemos aqui o que o irmão Reagan diz no seu livro A Igreja Triunfante, um reino duplo. O que é um reino duplo? O reino duplo é quando um rei, ele governa na terra, mas influenciado por um principado ou uma potestade. Amém? Então quando ele levanta um lamento contra o rei de Tiro, ele não está levantando um lamento contra a pessoa física de Tiro, mas ele está levantando um lamento contra a influência, o principado e a potestade que operava sobre ele. Amém? Mas isso é possível, Josias? Sim, é possível sim. Nós vemos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, que a Bíblia diz que outrora, no passado, eu e você, outrora, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E segundo, essa palavra grega é kata, é manipulado, dominado e controlado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, outrora nós andávamos manipulado, dominado e controlado pelo príncipe desse mundo. Amém? Que ainda atua sobre os filhos da desobediência. Então nós vemos que é possível um principado e uma potestade estar influenciando, dominando um ser humano. Amém, queridos? Então quando ele levanta um lamento, ele não está falando ao rei físico, mas à influência, o principado e a potestade que o controlava, que o dominava. Amém? Nós temos um outro exemplo em Daniel, no capítulo 10, quando Daniel ora ao Senhor, pedindo uma revelação ao Senhor, e aí o Senhor envia um mensageiro a ele, e quando esse mensageiro chega, ele diz a Daniel: Daniel, no primeiro dia que você orou, o Senhor me enviou, mas o príncipe da Pérsia me deteu durante 21 dias, até que Miguel veio e prevaleceu sobre ele, e eu estou aqui te dando essa notícia, ou essa mensagem. Então você observa que durante 21 dias, o mensageiro ficou preso pelo um príncipe da Pérsia. A Bíblia nos diz que anjos, eles são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que herdaram a salvação. Anjos são espírito. Então um espírito ficou preso por 21 anos, ou 21 dias. Eita Jeová, 21 anos é exagero, é heresia. Amém? 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Amém? Nenhum ser humano consegue prender, segurar
um anjo ou um espírito durante 21 dias. Então não estava falando do rei da Pérsia físico, mas ele estava falando do principado que atuava sobre aquela região e sobre aquele rei. Amém? Então quando ele diz para levantar um lamento para o rei de Tiro, ele não está falando com o rei físico, mas ele está falando sobre o principado e a potestade que atuava sobre ele, que era o próprio espírito de Lúcifer. Amém? E aí nós vemos no versículo 12: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Amém? Estava no Éden, o rei Tiro não estava no Éden, amém? Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras um querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus e no brilho das tuas pedras andavas. Ou seja, ele andava no brilho das suas pedras porque ele era revestido de pedras, amém? E porque ele estava no monte de Deus, diante do Senhor, a glória de Deus refletia sobre ele, iluminava ele, e porque iluminava, ele refletia com as suas pedras preciosas aquela glória do Senhor. Amém, queridos? E aí continuando, ele diz assim: perfeito eras no teu caminho, desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das tuas pedras. E ele diz: elevou-se o teu coração, ou tornou orgulhoso, soberbo, altivo o seu coração. Amém? Então o coração de Lúcifer tornou-se soberbo, altivo. Amém? E aí ele diz, continua falando: o teu coração, por conta da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor lançarei por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então observa que ele se ensoberbeceu, amém? Ele ficou com um coração altivo por conta do seu resplendor, por conta da sua glória, amém? Ele era um querubim da guarda ungido, ele era habilidoso, ele tinha ferramentas que o Senhor havia dado para ele, por isso que ele fazia as coisas com habilidade, e se destacava, porque o Senhor o ungiu, ele era um querubim da guarda ungido. Mas o que Lúcifer não percebeu, é que ele não tinha luz própria, amém? Ele refletia a glória de Deus, ele estava diante da glória de Deus, e a glória de Deus, quando iluminava, refletia, amém? Ele não tinha luz própria, ele estava debaixo de uma visão, de uma unção, e por isso ele tinha a sua habilidade, amém? Mas quando ele se rebela contra o Senhor, deseja usurpar o lugar de Deus, ele cai dessa posição, e agora ele não tinha luz própria, ele não iluminava mais, porque ele não tinha o que refletir, amém? Agora ele era um diamante num quarto escuro. Amém, queridos? Eu vou dizer para você, muitos ministros vão subir aqui, vão brilhar, vão pregar bem, vão profetizar, vão curar, vão ensinar, amém, queridos? Mas não pode se ensoberbecer, amém? Porque nós refletimos uma luz, amém? Uma visão que foi estabelecida ao presidente dessa igreja, amém, queridos?
Então não devemos, como Satanás, ser altivos, soberbo e orgulhosos, amém? E o que Satanás fez para tentar usurpar o lugar de Deus? Está no versículo 16, no qual ele diz: na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência. Essa palavra comércio é tráfico, é ir para cima e para baixo, levando e fazendo fuxico, falando mal, fazendo intriga, andando blasfemando. Então ele fez um tráfico, um comércio contra Deus. Ele foi para cima e para baixo, falando mal, fazendo fuxico, blasfemando contra Deus. O mesmo espírito que estava sobre Absalão, que ficava na porta da entrada, e todos que passavam por lá, ele ia ao encontro. Quando aquela pessoa se prostrava, ele dava a mão e dava um beijo e dizia: a sua causa é boa. Ah, se tivesse um rei ou um juiz nessa terra, ah, se eu fosse rei, fosse juiz, eu iria ver a sua causa. E roubava o coração da autoridade. Ou seja, Absalão traficava, fazia um comércio, blasfemava contra o seu rei, e ele conseguiu usurpar o lugar do seu pai, amém? Mas Lúcifer não teve o sucesso. Apesar de ele influenciar 1/3 dos anjos que caiu da sua posição original, estão no Tártaro guardando julgamento, ele caiu da posição, amém? Então o que eu quero é que você perceba é que Satanás, que hoje é Satanás, que era Lúcifer, o que ele sempre desejou era a autoridade na terra e no céu, ser semelhante ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Amém? E aí em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, nós vemos Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, e dando ao homem autoridade sobre as aves dos céus, sobre os répteis da terra e o peixe do mar. Amém? Então o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, agora dotado de autoridade. Amém? Nós vemos o salmista no capítulo 116, no versículo 15, ele dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus dá ao homem autoridade sobre a terra. Amém? Nós vemos ainda em Salmos no capítulo 8, no versículo 3, ele diz que quando eu contemplo o céu, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Puseste todas as coisas embaixo dos seus pés. Então observa que as obras dos seus dedos, ele dá autoridade ao homem, coloca tudo embaixo dos pés dos homens. Então ele cria um homem cheio de domínio, cheio de governo, para dominar sobre aquilo que ele havia criado. E agora Lúcifer, que é o nosso adversário, que é Satanás, vê agora uma possibilidade de colocar parte do seu plano em prática. Ele vê no homem uma possibilidade de usurpar a autoridade do homem e ter autoridade nessa terra. Amém? A autoridade do homem vai até o período no qual Deus vai exercer a sua exclusiva autoridade sobre essa terra. Até o reino de Deus foi estabelecido nessa terra, o homem teria autoridade. Amém, queridos? E aí nós vemos agora em Gênesis no capítulo 2, no versículo 17, Deus dando uma ordem para o homem cheio da autoridade, criado para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito com suas mãos, todas as coisas embaixo dos seus pés. E agora Deus dá uma ordem para o homem em Gênesis no capítulo 2, versículo 17: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente tu morrerá. Todo mundo aqui já fica rindo. Aleluia. Tem um pastor aí que já pregou umas 1000 vezes esse versículo. Amém? A palavra certamente é a mesma aqui: morrerás.
Amém? Então o Senhor estava dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás. Amém? Ele está falando de duas mortes. Morte não é extinção, morte é separação. Amém? A primeira morte, a morte espiritual, é a separação do nosso espírito da comunhão com Deus, a nossa separação de Deus. E a segunda morte, que é uma consequência da primeira morte, a morte física, é a separação do nosso espírito do nosso corpo. Amém, queridos? Então Deus dá essa ordem para o homem. Amém? E aí em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que Deus coloca todos os animais no jardim, e a Bíblia nos diz que a serpente, a mais sagaz dos animais que Deus havia criado, disse para a Eva: foi assim que Deus disse para comer de todas as árvores do jardim, para não comer de nenhuma das árvores do jardim? E aí a Eva respondendo a ele diz: não, o Senhor não disse isso. O Senhor disse para não comer e não tocar da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, nós morreremos. E aí a serpente diz: certamente não morrerás. Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que você não seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Agora você consegue observar que no jardim nós temos duas palavras, uma palavra de Deus, no qual Deus diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. E a outra da serpente, dizendo para a mulher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, diz: aquele que você obedece, você se torna servo. A Bíblia King James, a versão King James, diz: aquele que você obedece, você se torna um escravo. Amém? E essa era a artimanha de Satanás para usurpar a autoridade do homem. E nós vemos que o homem não obedece a Deus, e obedece à serpente. E toda aquela autoridade e poder que Deus havia dado a ele, agora ele passa a Satanás. Amém? Ele entrega a Satanás, porque o homem não obedece a Deus, obedece à serpente, e toda a autoridade que ele havia recebido do Senhor, agora ele entrega a Satanás. O homem passa a estar no império de Satanás, no reino de trevas. Amém? A Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso se deu em Jesus Cristo, que nós fomos transportados de um império, essa palavra é autoridade, da autoridade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso aconteceu em Jesus. Ou seja, antes de sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós estávamos no império de trevas, ou na autoridade das trevas. E quando isso se iniciou, quando o homem não obedeceu a Deus e obedeceu à serpente, ele passou a estar na autoridade das trevas. Amém? Nós vemos, como citamos, Efésios 2:2, que o homem outrora andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Essa passou a ser a condição do homem. Aquele que tinha toda a autoridade, dá essa autoridade e entrega essa autoridade a Satanás, porque o obedeceu e passou a estar no seu império, debaixo da sua autoridade. Nós vemos em Lucas, no capítulo 4, uma das tentações de Jesus. Ele é levado num alto monte e é-lhe mostrado todos os reinos da terra. A Bíblia diz que Jesus foi levado no deserto para ser tentado. Se ele foi tentado, era porque tudo aquilo que Satanás oferecia a ele o pertencia, porque se não o pertencesse, não seria uma tentação para Jesus. E ele mostra todo o reino da terra e diz a Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todo esse reino da terra, porque ele me foi
dado e eu dou a quem eu quiser. Foi dado por quem? Foi dado por Adão. Quando Adão obedeceu à serpente e não obedeceu a Deus, toda a autoridade do reino da terra que Deus havia dado a ele, agora ele entrega a Satanás. E Jesus, quando vê, diz: lá vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, o chama de príncipe desse mundo. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos não crentes para não ver a luz do evangelho, o chama de Deus desse século. E João no capítulo 5 diz que o mundo jaz no maligno. A NVI diz que o mundo já no poder do maligno. Amém? Então agora Satanás é o príncipe desse mundo, agora Satanás é o Deus desse século, porque o homem entregou a ele. Se Satanás recebe o título de Deus desse século, porque o homem deu essa autoridade a ele, quem era o Deus desse século antes de Satanás? O homem era o Deus desse século. Ele tinha o Deus, é o governo, ele tinha o governo da terra, mas ele entrega a Satanás, e Satanás passa a ser o príncipe desse mundo, o Deus desse século, e o homem agora na sua autoridade, o homem agora debaixo do seu domínio e do seu governo. Amém? Mas Deus lá atrás, ele já profetizou algo. Lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, ele disse algo. Amém? Ele diz: a mulher e a serpente. Amém? Ele disse que uma semente da mulher, um nascido da mulher, viria e pisaria a cabeça da serpente. Amém? Então ele diz: um nascido de mulher. Eu porei inimizade entre você, entre o seu descendente e a sua descendente, e a sua descendência. E diz que esse descendente ia pisar na cabeça da serpente, e essa ia ferir o seu calcanhar. Então Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Amém? E esse plano era identificação e substituição. Amém? O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então o plano de Deus era identificação e substituição. Morrer a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Esse era o plano dele. Amém? E nós vemos na Bíblia algumas figuras desse plano do Senhor para restaurar a autoridade, a humanidade, restaurar a autoridade perdida. Amém? Nós vemos em João no capítulo 8, quando Jesus falando com os judeus, ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou, viu e se regozijou. E eles ficaram escandalizados: como assim? Abraão viu o seu dia e se alegrou? Você não tem nem 50 anos ainda, e você diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou e se regozijou? E Jesus diz: antes de Abraão ser, eu sou. Quando é que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Quando o Senhor pede a Isaque em sacrifício e em obediência, Abraão vai ao monte onde o Senhor o mostraria, e leva consigo Isaque, e leva também 3 servos. Quando ele avista o monte, ele diz aos servos: permaneçam aqui, que eu vou adorar e vou voltar. E já declarando que ele e o rapaz e o seu filho voltariam. Amém? Quando se aproxima mais do lugar do holocausto, onde seu filho seria entregue, Isaque diz: pai, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, eu vejo a cutela, mas cadê o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. E ele pega Isaque, coloca em holocausto, e ali vai sacrificar o seu filho, e o anjo o impede dele sacrificar. E quando ele levanta os seus olhos, ele vê um cordeiro que trocou o lugar com Isaque. Ele viu o seu dia e se alegrou. Ele viu o cordeiro substituto que se identificou com ele e trocou o lugar com ele.
Aleluia! Esse era o plano de Deus, para restaurar a humanidade, para restaurar a autoridade perdida. Amém? Nós vemos em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele falando que a lei não era a imagem real das coisas, mas era uma sombra de bens vindouros. Amém? E fala sobre o sacrifício que era oferecido todo ano. Se aquele sacrifício fosse perfeito para limpar a consciência do homem de pecado, não era necessário ano após ano repetir aquele sacrifício. Ele diz que o sangue de bode e de touro é impossível remover pecados. Amém? Então o sacrifício de animais era para mostrar ao homem que ele estava numa condição de pecado, mas não era o suficiente para redimir o homem, para limpar o homem da consciência de pecado. Era necessário um sacrifício superior, e esse sacrifício nunca pôde ser o suficiente para limpar a consciência do homem de pecado, porque não era da mesma espécie. Amém? Satanás poderia questionar a justiça de Deus. Como assim? Um boi, um touro, um cabrito morrendo no lugar do homem e justificando o homem? Não seria justo. Amém? Era necessário ser da mesma espécie. Amém? Um justo morrendo no lugar de um injusto. Mas temos um problema, porque a Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, que não havia um justo, nenhum sequer. Todos haviam pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Não tinha nenhum homem justo na terra para cumprir o propósito de se identificar e substituir o homem. Amém? Na terra não tinha ninguém justo, na terra não tinha ninguém santo, mas no céu tinha. Amém? Aquele que cria o homem, ele mesmo viria agora restaurar o homem. Em João no capítulo 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Que existindo na forma de Deus, não se apegou por usurpação ser igual a Deus. Usurpação é não se apegar com avidez. Ele não se apegou a um carro, ou uma casa, a uma bicicleta. Ele não se apegou ao ser igual a Deus. Amém? Ele, na forma de Deus, vendo a humanidade daquele jeito, sujeita a Satanás, no domínio das trevas, na autoridade das trevas. Ele diz: eu não me apego a ser igual a Deus, para que a humanidade não seja escrava de Satanás. Eu não me apego, eu me privo das minhas forças, e eu assumo a forma humana. Eu me dou a ser conhecido em figura humana, para restaurar a humanidade. Amém? Que amor é esse? Ele vê a humanidade escrava de Satanás, no pé de Satanás, e diz: eu não me apego a ser igual a Deus. Eu me faço a semelhança de homem. Eu me dou a ser reconhecido como figura humana, e vou até lá, Pai, para restaurá-lo. E eu quero que você fique consciente: ele não deixou de ser igual a Deus, ele privou das suas forças. Ele não deixou de ser Deus, ele privou das suas forças. Ele era 100% Deus, e só existe um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo, homem, 100% homem. Amém? E agora está na terra um homem que é justo, que poderia cumprir o propósito do Senhor. E quando João Batista o vê, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira, não que cobre, mas que cancela, que risca, que apaga
o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. E agora nós vemos ele como homem, sofrendo tentação, o que não era possível quando era somente Deus, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, mas ele assume a forma humana, assume a semelhança de homens, a figura humana, e agora é tentado. Amém? E nós vemos Jesus também no Getsemane. Nós vemos Jesus suando sangue no Getsemane, mas ele não suava sangue no Getsemane, porque ele ia receber uma coroa de espinho na sua cabeça, ou um cravo nas suas mãos e um cravo em seus pés. Ele sua sangue, porque ele ia cumprir o propósito do Pai, ele ia atrair as nossas iniquidades, os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, ele não coabitou com o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele foi feito pecado por nós, ele atraiu as nossas iniquidades, os nossos pecados. E a Bíblia diz: o que faz separação entre Deus e os homens são as vossas iniquidades, os vossos pecados. Então o seu pecado se separa de Deus, e quando ele atrai os nossos pecados, ele se separa de Deus. Separação de Deus é morte espiritual, ele morre espiritualmente. Por isso que naquela cruz ele clama bem alto: Deus meu, por que tu me abandonaste? Estou fazendo até encenação agora. Paixão de Cristo, paixão de Cristo. Já pode me botar na cantata de Natal. Deus meu, por que tu me abandonaste? Ele sempre tratava o Pai em um relacionamento íntimo. Eu e o Pai somos um. Eu só vejo o que o Pai, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Mas naquele momento ele diz: Deus meu. Um relacionamento distante, ele se separa do Pai. Amém? Só quando ele se separa do Pai, ele se faz pecado. Ele vai pagar nossa dívida nas regiões inferiores da terra. Ele vai até o Hades. Uma vez, em Mateus no capítulo 12, os fariseus pedem a ele um sinal. Ele diz: nenhum sinal vai ser dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aquele que era justo, aquele que não havia cometido o pecado, foi ultrajado, não revidou com ultraje, nem um dolo se achou na sua boca. Vai ao Hades, vai ao inferno, pagar o meu e o seu escrito de dívida. Amém? E aí, o profeta Davi, em Atos no capítulo 2, o salmista Davi, Pedro num discurso, ele cita o Salmos capítulo 2, que o rei, que o sacerdote, que o profeta Davi escreveu, que a minha alma não ficará na morte, Hades, nem meu corpo sofrerá corrupção. E aí Pedro diz: Davi, sendo profeta, ele não profetizou sobre si, porque ele se encontra hoje no túmulo até hoje, mas ele profetizou de Cristo, que a sua alma não ficou no Hades, nem o seu corpo sofreu corrupção. E aí a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua destra. Deus o ressuscita, o tira das regiões inferiores da terra, o tira de lá, e agora diz que o coloca à sua destra. Destra é posição de autoridade. E aí quando nós vemos em Efésios no capítulo 1, nós vemos quando
A Bíblia diz que ele exerceu o seu poder, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, colocando a sua direita acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, quando Deus exerce o seu poder e o tira do Hades, que o tira do inferno, ele o coloca à sua direita, e o coloca à sua direita acima de toda a capetada, de todo o principado, de toda a potestade, e põe todas as coisas embaixo dos seus pés. Aleluia, ele ressuscitou e foi colocado à direita numa posição de autoridade. Ele despojou todo o principado e potestade, publicamente os expôs aos desprezos, venceu todos eles. E despojar traz a figura de um rei vencido, amarrado, e o rei vencedor com a sua coroa de louro, com a sua carruagem real, e esse rei atrás, nu, amarrado e despido. Foi isso que Cristo fez contra os principados e potestades, os deixou sem força, os deixou sem arma. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele ora para a igreja de Éfeso, ele ora pela igreja de Campo Grande, ele ora pela igreja em todo o mundo, para que a igreja reconheça o seu poder. E qual a suprema grandeza do seu poder para o que cremos? E qual a suprema grandeza do seu poder? O que é autoridade? O que é autoridade? Poder delegado. Então ele ora para a igreja entender o poder delegado, a suprema grandeza do seu poder para o que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e colocou à sua direita, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e o deu à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas, e a igreja o seu corpo. A autoridade que nós recebemos, a igreja de Jesus Cristo, o poder delegado a nós, foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e botou toda a capetada embaixo dos pés dele. É esse poder que está sobre mim, é esse poder que está sobre você. Aleluia! E o fez dele cabeça da igreja. Você já viu cabeça andando por aí sozinha? Aonde está a cabeça também está. Se a cabeça está à destra de Deus, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, aonde está o corpo dele? Aonde está o corpo de Cristo? Também está sentado à destra de Deus, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. A capetada está toda embaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade, foi dado a nós o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É esse poder que está por trás da nossa autoridade. Ele precisa reconhecer a nossa soberania sobre ele. Aleluia! Não tem nada a ver com a força física, tem a ver o poder que nos sustenta, o poder que o despojou, a escapetada toda, e agora foi dado a nós suprema grandeza do seu poder. Aleluia! Esse é o poder que foi dado a nós. A autoridade perdida por Adão foi restaurada, agora é dada a nós. Amém? Agora, para eu lidar com Satanás, eu tenho que olhar para debaixo dos meus pés, porque ele está aqui. Eu sou a igreja e ele foi colocado embaixo dos nossos pés. Amém?
Aleluia. Ele cancelou todo o nosso escrito de dívida, que constava por ordenança, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente e me coloca novamente em uma posição de autoridade. Amém? Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.